Olá pessoal, gráficos de função exponencial. Então, como de praxe, eu vou usar as duas funções exponenciais mais gostosas para trabalhar gráfico, escolher alguns valores e tentar construir o gráfico da função 2 elevado a x e meio elevado a x. Aí eu vou colocar uma tabela com alguns valores para x. Eu vou colocar aí menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vou descobrir esses valores para f de x. Então, no caso, seria aqui 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Então, repara que em cada um caso eu troquei o valor de x pelo valor que eu tinha chutado ali. 2 elevado a menos 2, só para lembrar, 2 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é 1/4, né? Que é aquela propriedade que eu citei no vídeo anterior, né? Que o a elevado a menos n, se n, né, pensando num n positivo, assim menos n fica negativo, isso é 1 sobre a elevado a n. Ok? Tá, então 2 elevado a menos 2 é 1/4. 2 elevado a menos 1, usando a mesma propriedade, é meio. 2 elevado a 0, aí no caso todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E 2 elevado ao quadrado, 4. Muito bem, então já tenho aí uma tabela para construir um esboço, né, um começo do gráfico da função exponencial. Então nós temos o seguinte, eu usei alguns valores simétricos, né, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. O menos 2 foi levado na altura 1/4. Então, vou marcar aqui como se 1/4 tivesse aqui. Esse aqui é a altura 1/4. Então, ponto 2 elevado na altura 1/4. Marquei o ponto aqui. O ponto menos 1 é elevado na altura meio. Então, meio está mais ou menos aqui. Então, menos 1 é elevado um pouquinho acima do 1/4. O 0 é elevado na altura 1. Por sua vez, só para constar, esse é o momento onde corta o eixo y. Toda vez que o x é 0, é o momento que a função corta o eixo y. Nesse caso, ela corta o eixo y no ponto 1. O 2 elevado a 1 é 2, ou seja, o 2 elevado na altura 2. E aí o 2 vai ser elevado na altura 4. Repara que a função cresceu relativamente aí, né? Então eu tenho um comportamento assim, ela vem e vai crescendo, e aqui ela começa a crescer mais fortemente. E eu tenho assim um esboço da minha função exponencial. Esse é o esboço de qual função? De qual função? Da função f de x igual a 2 elevado a x. Esse é o esboço dessa função. Essa função tem uma característica bem interessante. Eu vou citar ela daqui a pouco. Antes de citá-la, deixa eu fazer o esboço da f de x igual a meio elevado a x. Do mesmo jeito, eu vou fazer uma tabelinha com alguns valores que eu vou escolher, e eu vou escolher os mesmos valores entre eles, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu vou calcular f de x disso. Então a primeira coisa ali é fazer meio elevado a menos 2. Eu tenho aí meio elevado a menos 2. E aqui eu tenho
meio elevado a menos 1. Aqui eu tenho meio elevado a 0. Aqui meio elevado a 1. E aqui meio elevado a 2. Meio elevado a 2 é meio vezes meio, dá 1/4. Meio elevado a 1 é o próprio meio. Meio elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Agora, meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1, eu vou usar uma propriedade que diz o seguinte: a sobre b elevado a menos n é igual a b sobre a elevado a n. Ou seja, quando você inverte a base, você tem a mudança do sinal do expoente. Você troca o sinal do expoente. Então aqui eu vou ter que inverter a base. Mas a base é meio. O inverso de meio é 2 sobre 1. Não vou nem colocar o 2 sobre 1. Só vou colocar o 2. Aqui mesma coisa. O inverso de meio é 2. Então, ou seja, meio elevado a menos 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que dá 4. Meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que dá 2. Repara que os valores ali houve umas inversões, né? Houveram inversões com relação aos valores da tabela 2 elevado a x. Como que vai ficar o gráfico dessa função? Como que vai ficar o gráfico dela? Vamos tentar esboçar aqui. Então você tem aí o 1, o 2, o menos 1, o menos 2, eixo x, eixo y. Então você tem aqui pela tabela, por essa tabela aqui, eu tenho que o menos 2 foi levado à altura 4. Então o menos 2 está na altura 4, está lá em cima a altura. Está lá em cima. O 1 negativo foi levado à altura 2. Então 1 foi levado à altura 2. Pô, mais ou menos aqui. O 0 foi levado na altura 1. Novamente ele cortou o eixo x, o eixo y, desculpa, no ponto 1, né? Na altura 1. O 1 foi levado em meio, na altura meio. Na altura meio aqui. Já o 2 positivo foi levado na altura 1/4. Né? O 2 positivo foi levado na altura 1/4. Essa altura aqui. Ou seja, o meu desenho agora ele é decrescente, ele vem caindo. Ficou parecendo uma reta, mas não é, tá, pessoal? É uma curva bem suave. E vai caindo, né? E vai decrescendo. Esse é o meu desenho da função exponencial. O que eu quero... Não ficou muito bom o desenho, mas a ideia mais ou menos é essa. É uma curva que vai decaindo aí, decrescendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu programa desenhar para mim essas duas curvas para ficar... ver se fica mais bonito. Para o programa desenhar, eu vou escrever y igual 2 elevado a x. Eu quero... Vamos ver se eu consigo fazer... um gráfico 2D. E aqui eu quero mostrar esse gráfico para vocês. Esse gráfico aí que foi construído. Não gostei muito porque ele fez quase um toque aqui que não ocorre. E eu vou dizer por quê. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ele aqui no cantinho da tela. O que acontece, pessoal, é que esse gráfico parece, né, que ele vai tocar o eixo x em algum momento. Aqui parece que tocou, né? Mas ele tem uma distância, sempre há uma distância do eixo x. Sempre há uma distância do eixo x. Pode ver que eu estou aumentando o zoom aqui. E quanto mais para frente eu for, não há o toque com o eixo x. Ou seja, esse desenho que eu desenhei aqui, ó, ele vem cada vez mais próximo ao eixo x, se aproxima tanto quanto você queira, mas por incrível que pareça não toca
ele aproxima-se do eixo x, mas não toca. Isso significa, e também pode ser justificado pelo seguinte fato, f de x, pensar em f de x, igual a 2 elevado a x, essa f não tem raiz. Como é que é a raiz? F de x pode ser zero? F de x pode ser zero? A resposta é não. Ela não tem raiz, ou seja, ela não tem corte com o eixo x. Não corta o eixo x. Por que ela não tem raiz? Porque 2 elevado a x igual a zero. Esta equação exponencial, ela não tem solução. Ela não tem solução. Eu consigo chegar tão perto quanto eu queira do zero, né? Mas eu não tenho um valor que eu coloque no lugar do x que dê exatamente zero. Só para você ver como é que funciona, por exemplo, se eu colocar o menos 10 ali, no lugar do x, menos 10. 2 elevado a menos 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Se eu não me engano, 2 elevado a 10 é 1 sobre 1024. 1 sobre 1024 é pequeno, né? É pequeno, só que não é zero. É um número pequeno, mas não é zero. Se eu colocasse ali 2 elevado a 100 negativo, isso dá 1 sobre 2 elevado a 100. Pessoal, 2 elevado a 100 é um número muito grande. Muito grande. Embora seja um número muito grande, e 1 sobre 1 sobre esse número muito grande, eu nem vou fazer a conta, vocês podem fazer, 1 sobre esse número muito grande dá um número muito pequeno, mas não zero. Ainda assim não é zero. Ou seja, você não consegue fazer com que isso zere. Isto é, a função não corta o eixo x. Isso se a função for assim, né, pessoal? Se a função for exatamente assim. Na verdade, se a função tiver a característica, ela não vai cortar o x se ela for assim, ó, f de x igual a 1a elevado a x. Dentro das condições o a ser maior que zero e diferente de 1. Nessas condições, ela não corta o eixo x. Isso aqui não tem raiz. Não tem raiz real. Ou seja, não corta o eixo x. Ok? Isso acontece só para f de x igual a 2 elevado a x? Não. Isso não acontece só para 2 elevado a x. Isso também acontece aqui. Na f de x igual a meio elevado a x. A diferença é que uma das retas, uma das curvas, se aproxima da parte negativa do eixo x. A outra curva vai se aproximar da parte positiva, mas também não vai tocar. Esta função, do mesmo jeito, 1 sobre 2 elevado a x igual a zero, isso não tem solução. Pelo mesmo motivo aqui anterior, por exemplo, se eu colocar o x igual a 100, então meio elevado a 100. Meio elevado a 100 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 100. Embora 2 elevado a 100 é um número muito grande, e 1 sobre ele ser um número muito pequeno, né? Muito pequeno, então, mesmo assim, não é zero. Isso aqui é diferente de zero. Se não é zero, ele não corta o eixo x. Não corta o eixo x. De modo geral, os gráficos das funções exponenciais, quando elas são desse formatinho que eu estou colocando aí, eles têm a mesma aparência. E tem algumas conclusões sobre eles bem interessantes. Uma conclusão desse primeiro gráfico aqui é que eu tenho aqui uma função crescente. Já no segundo gráfico, eu tenho uma função decrescente. Okay? E o que mudou de um para outro? A base. Então a base vai ter uma influência se a função é crescente ou decrescente. Aquele valor de A, né? Quando você tem aí a função f de x
igual a elevado a x, a base vai me dizer se ela é crescente ou decrescente. De modo geral, se esse a for maior do que 1, a função, isso implica que f é crescente. Agora, se esse a estiver entre 0 e 1, a função f é decrescente. Então, o a diz se a função é crescente ou decrescente. Algumas conclusões, algumas que eu falei. Observando essas tabelas e esses gráficos, concluímos que o gráfico da função exponencial não toca o eixo das abscissas, ou seja, esse f de x igual a elevado a x não assume o valor zero. Não existe x real tal que f de x dê zero. E ele intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1. Então repara que ambos os gráficos cortaram o eixo y no ponto 0 e 1, né, na altura 1 do eixo y, aqui no ponto 0 e 1, né, na altura 1 do eixo y. Isso acontece sempre quando a função for desse tipo aqui, f de x igual a elevado a x. Por quê? Né? Porque f de x igual a elevado a x, quando você calcular f de 0, você vai calcular a elevado a 0. Lembrando, como o a é diferente de zero, né? Diferente de zero, esta expressão aqui dá 1. Essa expressão dá 1. O gráfico f de x igual a x não tem pontos nos quadrantes 3 e 4. Então, ou seja, os dois gráficos estão acima do eixo x. Os dois gráficos estão acima do eixo x. Por isso que no começo a gente definiu lá como uma função que ia dos reais, né? No vídeo anterior a gente colocou lá uma função f que ia nos reais aos reais positivos. Então o gráfico está todo constado ali, colocado, né, nos quadrantes 1 e 2. Isso pode mudar de acordo com o tipo de função que eu vou fazer, mas não de função desse tipo, tá? Se a função for assim, a raiz aí da função exponencial não é. Quando a é maior que 1, o x varia da esquerda para a direita. A curva apresenta um crescimento lento, enquanto o x é negativo. À medida que o x cresce, o crescimento de y torta é cada vez mais acentuado. Ou seja, é exatamente o comportamento do desenho aqui. No começo do desenho, há um crescimento lento na parte negativa. Após um determinado ponto, existe um crescimento mais acentuado, ou seja, um aumento muito grande com relação ao aumento dos valores de x. Para cada x que você vai aumentando, a função vai aumentando exponencialmente, né? Agora, a função exponencial ela é definida com R, o R mais estrela. Logo, o seu domínio é os reais e o contradomínio são os números positivos, os reais positivos. Como o conjunto imagem também é isso, né, o conjunto imagem também está restrito aos reais positivos, analisa o desenho aqui. Quem que é a imagem desse desenho? A imagem desse desenho você vai analisar que é todo esse pedaço aqui. Todos esses caras que estão acima do eixo x são imagem para algum elemento. Como é que eu sei se eles são imagem ou não? Aquela história, eu posso traçar paralelas com o eixo x. Toca o desenho? Toca, então é imagem. Toca o desenho? Toca. Então, quando eu quero dizer esse cara aqui que ela cortou o eixo y, né? Digamos que ele cortou na altura 2 aqui, vai existir um cara aqui, né? Que quando eu aplico a função nele, joga na altura 2. Esse cara, no caso, é bem estranho, mas eu consigo alguém que faça isso. A imagem da minha função está toda acima, então, do eixo x, toda acima do eixo x. Isso significa, né, que a função é sobrejetiva. O que é ser sobrejetiva? Função exponencial sobrejetiva. Quando o contradomínio é igual à imagem,
né, quando dentro do contradomínio não sobra ninguém. Contradomínio igual a imagem. Então, de modo geral, nós temos o domínio da função exponencial sendo os reais, o contradomínio seja os reais positivos e a imagem também os reais positivos, né? Elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes no contradomínio. Isso é, se eu pegar 2x aqui, um x1 e um x2 diferentes, o f de x1 e o f de x2 será diferente. Logo, a função é injetiva. Outro jeito de ver graficamente isso é aquela história. Quando eu traço a paralela com o eixo x. Paralela com o eixo x. Quantas vezes essa paralela vai tocar o meu desenho, meu gráfico? Essa paralela vai tocar uma única vez. Significa que pontos distintos são levados em imagens distintas, né? Ou, de modo contrário, aí, falando um pouco mais, se você tem dois x1 e x2 diferentes, a imagem dele, f de x1 e f de x2, será diferente, né? É isso que está falando ali. Quando a paralela ao eixo x toca o desenho duas vezes, a função não é injetiva. Por exemplo, a função quadrática ela não é injetiva. Se você pensar na função quadrática, ela é uma parábola, né? Se você traçar uma paralela ao eixo x aqui, por exemplo, ela vai tocar o meu desenho duas vezes. Então, ou seja, pontos distintos, x1 e x2, são levados na mesma altura. Isso não é ser injetiva. Tá? Então, no caso aqui, a observação, ela é injetiva, ela é sobrejetiva, então ela é bijetiva. Quando ela é injetiva e sobrejetiva simultaneamente, ela é bijetiva, né? Você tem aí uma bijeção. Por ser injetiva, duas imagens iguais só quando os pontos são iguais. Isso significa esta igualdade aqui, ó. Essa igualdade ela vai ser usada e usada muito para resolver a equação exponencial. Por exemplo, o que está escrito aqui? Ó? A elevado a x1 igual a elevado a x2. Significa que quando as bases são iguais, obrigatoriamente nós temos que os expoentes devem ser iguais. Ou seja, se você tem duas potências, isso aqui é uma potência, isso aqui é outra, e as duas potências são iguais, mesmo valor, e dessas potências as duas bases também são iguais, para isso acontecer, os expoentes também têm que ser iguais. Por exemplo, se eu tenho aqui um 2 elevado a x, isso é igual a um 2 elevado a 4. Só pode acontecer essa igualdade se o x for 4. Se o x for igual a 4. Isso é a base para resolver a equação tá? Exponencial. Eu vou falar já sobre ela. Então, a injetividade garante essa situação aqui. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Aí, eu já disse anteriormente, quando ela vai ser crescente? Quando a base for maior do que 1. Quando a base for maior que 1. Quando a função exponencial vai ser decrescente? Quando a base estiver entre 0 e 1. Aí você tem uma função exponencial decrescente. E aí vale as seguintes propriedades para a função exponencial. O f de 1 elevado a 1 é igual a A. Quando eu tenho uma soma de dois valores dentro da função, quando eu pego aí, eu tenho a função f de x, ela é igual a elevado a x. Né? Mas eu quero calcular f de x1 mais x2. Isso é a mesma coisa que a elevado a x1 mais x2. Mas tem uma propriedade que diz o seguinte, que a vezes n vezes a elevado a n vezes a elevado a m, multiplicado essas duas coisas, isso é a mesma coisa que a elevado a n mais m, ou seja, mantém a base e somos expoentes. Aqui eu vou fazer quase a mesma coisa, vou separar. Então isso aqui significa que isso aqui é elevado a x1 vezes a elevado a x2. Que por sua vez é a mesma coisa que a f aplicado em x1 multiplicado pela f aplicado em x2. Que é o que está escrito aqui. Eu posso separar uma soma num produto. Soma dentro da função num produto de funções. E a outra propriedade, que também é a propriedade do
que eu tenho ali um a elevado a nx. Isso é a mesma coisa que um a elevado a x elevado a n. Elevado a n. Ok? Então, se eu tiver aí um f de nx igual a... Isso pode ser colocado como um f de x, tudo isso elevado a n, que é o que está escrito aqui. Ok? São propriedades das funções exponenciais. Muito bem. Falado sobre o gráfico, falado sobre algumas propriedades e conclusões. Volto já com função tipo exponencial, quando você tem alguma variação no formato da função. Né? Forte abraço a todos e até a próxima.